investidores, meu nome é Vitor Costa, sou especialista offshore da XP International. Tema de hoje, vamos falar de empresas offshore, vamos falar de trust, vamos falar de estruturas um pouco mais sofisticadas de investimento. Para esse papo, eu pedi aqui para 3 advogados aqui, estou até com medo aqui, né, na mesa, de peso, participarem aqui desse bate-papo. Eu tô com a Luísa, que é a nossa off-planner aqui da XP, Pitágoras, sócio do Pinheiro Neto, e o Lucas Aguiar, sócio da HRSA, ambos aqui super premiados em Chambers, né, que para quem não conhece é como se fosse, enfim, né, uma validação de que realmente a gente tem profissionais aqui capacitados para falar sobre o assunto. Eu falo que sempre a gente precisa de uma boa assessoria tributária, né? Não só uma boa assessoria de investimento. Acho que hoje é muito raso a gente só falar de ativo, né? O quanto que está rendendo, o quanto que está perdendo, mas sim a gente precisa entender a nossa estrutura de planejamento como um todo, tá? Então, turma, obrigado, né, pela participação. Eu vou começar pela, acho que, principal, né? Empresa offshore, paraíso fiscal, é proibido, não é? Estou escondendo dinheiro, então vou passar essa para o Pitágoras primeiro. É permitido, Pitágoras, eu investir via paraíso fiscal? É absolutamente legal, Vitor. Não tem nenhum impedimento, nenhuma restrição. O que precisa é fazer do jeito certo. Precisa estar declarado, precisa ter origem da receita, precisa ter contabilidade, precisa ter controle do que está sendo feito e reportar nos momentos certos e recolher o imposto na hora certa. O Brasil já foi um lugar muito mais restritivo. A regulamentação ao longo dos anos tem melhorado e flexibilizado muito. Então é algo que vale a pena pensar porque pode fazer e pode trazer um benefício grande para a carteira. Tá certo. E quando a gente fala, né, das jurisdições em si, o que o brasileiro ele geralmente escolhe, Lucas? Quando, poxa, vou para Bahamas, vou para Europa, qual que tem sido o caminho atualmente do paraíso, né, da jurisdição em si? Certo. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Vitor, pessoal da XP, é um prazer estar aqui. Essa é uma pergunta que muitas vezes depende de um direcionamento a partir de uma primeira conversa, seja com agentes fiduciários ou com seu assessor jurídico aqui no Brasil. As jurisdições de tributação favorecida, regimes fiscais privilegiados, eles têm características de compliance local próprias, né, procedimentos para sucessão próprios. Obviamente existe um padrão a ser seguido em todas essas jurisdições, mas é preciso analisar caso a caso. Eu, do ponto de vista prático no escritório, tenho trabalhado bastante com as Ilhas Virgens Britânicas, né? Então é uma jurisdição que, como regra geral, costuma ser extremamente célere para procedimentos de sucessão, para arquivamento de documentos societários. O compliance tem cada vez se sofisticado mais, esse é um ponto importante, tem multas, tem penalidades caso você não cumpra. Inclusive, na linha do que o Pitágoras comentou, é preciso desmistificar essa premissa que muita gente tem de uma suposta ilicitude. Existem regras tanto locais quanto em como refletir esses ativos aqui no Brasil, né? E com a devida orientação, com a devida assessoria, é super simples hoje em dia, tanto a Receita Federal tem plena consciência de que não tem nenhuma ilicitude desde que tudo esteja declarado da forma adequada. Ô Lu, e uma pergunta que vem sempre pra gente, aqui no time de off-planning, se eu invisto pela pessoa física, por BVI, como o Lucas comentou, qual que é assim, não tem uma receita de bolo, mas se a gente fosse falar para o investidor, a partir de qual volume, assim, obviamente de uma maneira, né, simples aqui, a partir de, né, em que momento que eu tenho uma empresa offshore? Perfeito, Vitor. Eu acho que esse é um ponto que sempre surge dúvidas dos clientes, mas desde que veio a Lei 14.754 no final de 2023, facilitou muito, né, o investimento pela pessoa física e melhorou bastante. Então, eu acho que hoje, quando a gente fala do investimento offshore, seja por PIC, seja por pessoa física, a gente tem que entender qual é a estrutura familiar daquele cliente, né, quais são os principais objetivos dele, para a partir disso definir se vai ser por meio de uma estrutura offshore, de uma empresa, né, ou pela pessoa física.
Acho que o que acaba influenciando bastante aqui é quais tipos de ativo essa pessoa vai investir nos Estados Unidos, né? Então, pensar no processo de sucessão, eventualmente no pagamento do imposto de sucessão americano. E aí, queria devolver aqui essa pergunta agora para o Pitágoras. Quando a gente fala no processo de sucessão, né? Na conta pessoa física e na empresa, qual a principal diferença aqui para facilitar o processo em utilizar uma empresa ou para evitar o pagamento de imposto de sucessão americano? Legal, são várias perguntas. Eu disse uma, mas são várias. Eu não facilitei. Vou tentar destrinchar aqui, você, Lucas, Luísa, Vitor, me ajudem, né? Então, começando do começo, né? De modo geral, se você detiver ativos diretamente na pessoa física nos Estados Unidos, existe um risco, mesmo você não morando nos Estados Unidos, de você estar sujeito à tributação do imposto de herança americano para estrangeiros, que chega até a alíquota de 40%. Começa em 18%, tem uma isenção bem baixinha e chega em 40%. Então isso é algo que é significativo, não para mim enquanto eu estou vivo, mas para os meus herdeiros. Não é uma conta tão simples, porque os americanos fazem uma distinção entre ativos que são considerados localizados nos Estados Unidos e estão sujeitos ao imposto, e ativos que, apesar de estarem nos Estados Unidos, não estão localizados nos Estados Unidos e não estão sujeitos ao imposto. Então a conta não é tão direta. Mas de um jeito ou de outro, acho que a pessoa tem que ter uma dimensão de que se ela está com um volume de investimento grande lá, possivelmente vale a pena ter uma offshore. E aí a offshore tem alguns benefícios. O primeiro deles é que ele evita toda essa discussão, porque a sua offshore não morre, então os americanos não vão te tributar. Geralmente você está em BVI ou em uma outra ilha do Caribe que não tem um imposto ali, então você também não vai ter um imposto na jurisdição da BVI. E para efeitos brasileiros, você tem, agora com a nova lei, algumas variáveis também. Acho que a primeira delas é assim, puxa, eu não queria ter uma offshore. Eu só tenho uma offshore para não pagar o imposto americano. Então, tem um jeito de eu ter offshore, mas eu contar para o fisco como se eu não tivesse? Tem agora uma possibilidade de você reportar a sua offshore como transparente para fins fiscais. Então, você vai contar, vai falar assim, dona Receita, eu tenho essa offshore aqui, mas me trata como se eu detivesse os ativos na pessoa física para fins brasileiros. E aí você consegue ter a sua melhor posição. Mas, por outro lado, se você tiver muitos ativos ou ativos que estão sujeitos a muita negociação e daí você tem muita operação para reportar, de repente você fala, quer saber, é muita dor de cabeça aqui, deixa eu empacotar tudo isso aqui, reportar para a Receita de uma vez só, e aí você reporta a sua offshore. No caso de ter offshore, na sucessão, você pode não ter imposto em BVI ou na jurisdição da sua offshore, mas você tem um inventário a fazer. Tem um procedimento para transferir o patrimônio que está lá para os seus herdeiros. E aí e tem algumas maneiras de resolver isso ou de lidar com isso. Num extremo a gente tem um inventário que é parecido com o inventário brasileiro. Vou ter que ir para o juiz, pedir para o juiz uma carta, o juiz vai dar autorização, e isso pode demorar qualquer coisa entre 3 meses, 6 meses, 9 meses, se não tiver briga. Ou no outro extremo, e aí eu sei que a gente vai falar disso um pouco mais para frente, se você tiver um trust, aí o seu trustee vai cuidar de tudo isso para você e vai entregar a chave na mão dos herdeiros de uma maneira mais tranquila. Então, tem todos esses fatores para a gente sopesar quando a gente pensa, vou ter uma offshore, não vou ter uma offshore, onde eu vou investir, onde eu não vou investir. Vou pegar o seu gancho aqui e jogar 2 perguntas aqui. Pitágoras, primeiro, vamos explicar aqui, né, para o investidor que está começando, a questão ali está aumentando o patrimônio, começou com 100 mil, 200 mil, e hoje está com um valor super representativo. Acho que, primeiro, né, qual que é a diferença de uma empresa vaca, uma empresa transparente, e aí depois eu vou jogar aqui para o Lucas para ele explicar um pouco mais sobre a questão do trust, o que seria um trust, tá? Então, por favor. Legal. Então, opaco e transparente é uma nomenclatura que a gente usa no mercado. Se você procurar na lei lá, não está escrito isso. O que está escrito na lei é que se você tiver uma empresa controlada, e essas offshore geralmente são controladas, porque geralmente o que acontece é que você tem uma por pessoa ou uma por família. Você pode optar por reportar os seus ativos como se você os detivesse na pessoa física. E aí, a gente ainda não sabe como vai vir a declaração desse ano, porque deve mudar bastante a parte offshore, mas se a gente olhar como foi na declaração do ano passado, que já tinha essa possibilidade, para quem tinha antes, né, de 2024, tem lá uma caixinha para você ticar e aparece assim, quero tratar isso como
transparente para fins fiscais. Você clica ali e você reporta a entidade a custo zero e põe a lista dos ativos que a entidade tem. 100 ações da Apple, custo tal, 500 ações da Nvidia, custo tal, e aí sucessivamente. Tem uma conta para fazer aqui, não é um negócio tão direto, porque você tem que comparar o ativo com o custo, e o ativo muda, o custo não muda, tem toda uma lógica para isso. Por outro lado, se você não quer fazer nada disso, ter uma entidade opaca é a empresa com que todo mundo está acostumado. A sua limitada no Brasil é opaca. Você reporta, eu tenho 200 cotas da minha limitada. Eu tenho 500 ações dessa SA. E é isso que você reporta. Por que é opaco? Porque você não vê o que está do outro lado. Você não dá, na sua declaração, a transparência do que está debaixo da empresa. E por que a outra é transparente? Porque você não vê a empresa, você vê logo os ativos atravessando. Né? Essa é a ideia da metáfora que está por trás. Mas aqui, só trazendo para o nosso universo, é como se fosse uma holding patrimonial no Brasil. Tentando simplificar só. Nos dois casos elas vão ser holdings patrimoniais ou holdings financeiras, se você quiser. A diferença é que em uma eu finjo que ela não existe para fins fiscais, eu só ponho uma anotação lá dizendo, olha, eu tenho isso aqui, mas eu estou reportando os meus ativos separadamente. Ou, e essa é a transparente, ou se ela for opaca, eu não vou dizer que ativos ela tem, eu só vou dizer eu tenho essa empresa. Acabou. Então, se você olhar todas as empresas que você declara no Brasil, as suas limitadas, suas SAs, você declara no jeito da opaca. Certo. Quem declarava antes da lei, quem tinha já offshore e reportava suas offshores, e devia, todo mundo que tem que reportar, reportava sempre como opaca. A novidade é o transparente, que é algo que a gente se inspirou dos Estados Unidos. Lá eles fazem isso, fazem de um jeito um pouquinho diferente. E aí, para evitar alguns efeitos um pouco cruéis da nova tributação, a legislação trouxe essa novidade para o Brasil e acho que vai funcionar muito bem. Boa. Então, pegando aqui o Lucas, né, e o gancho do Pitágoras de Trust. No Brasil, a gente, né, teve um caso emblemático que a gente ficou conhecido, né, não a gente, mas teve uma personalidade que ficou conhecido como Mr. Trust. E aí, obviamente, já criou uma barreira do brasileiro achando que trust é uma coisa para esconder dinheiro. Então, explica um pouco mais aqui, Lucas, o que é um trust, como é que ele funciona, se é legal, se não é, em que momento que eu faço, enfim. Perfeito, dá uma explanação pra gente, acho por que favor. Só pegando também o gancho do Pitágoras, acho que é importante, né, o aspecto sucessório que o regime da transparência ele tem um impacto tributário, né, para efeitos fiscais no Brasil. Então, em relação à sucessão, é importante dizer que você continua tendo a eficiência de ter offshore para não ficar sujeito ao imposto de sucessão nos Estados Unidos. Então, embora você reflita na sua ficha de bens e direitos discriminadamente todos os ativos que compõem o portfólio da empresa, isso não significa que, ao optar pela transparência, você reivindicou da questão sucessória, que é uma das conveniências hoje em dia de estruturar uma offshore, né? Além de uma questão de eventual blindagem, etc. O trust... tentar não entrar num juridiquês exacerbado aqui, mas por muito tempo ele foi uma figura que realmente gerou bastante controvérsia no Brasil. Eu estou usando o passado aqui, porque em razão da Lei 14.754 que a Luísa bem mencionou, pelo menos os efeitos tributários do trust ficaram devidamente regulamentados no Brasil e hoje a gente tem um pouco mais de conforto para recomendar para alguns casos em que ele é, de fato, uma estrutura conveniente para a família. Em resumo, é um instrumento contratual que não tem uma previsão legal ainda no Brasil, embora existam projetos de lei voltados à regulamentação de uma forma societária da figura do trust, o contratual, mas em que basicamente o instituidor do trust, que costuma ser o patriarca, a matriarca, que construiu o patrimônio, ele transfere a titularidade desses ativos para um terceiro independente, que é o trustee, que fica responsável pela gestão desses ativos, sujeito a uma série de regras que são estabelecidas no regulamento do trust.
Então, inclusive para os beneficiários finais dessa estrutura. Então, o matriarca, a patriarca, ao optarem por estruturar um trust, eles já podem indicar os filhos ou quem quer que seja como beneficiários do trust, com distribuições periódicas ou não, ou seja, atrelados a determinados eventos de liberação de recursos, de uma forma de projetar mesmo a sucessão desses herdeiros. É uma estrutura muito mais sofisticada do que uma offshore, muito mais complexa e custosa de estruturar, mas é importante dizer que você pode, resumidamente, constituir um trust de uma forma revogável ou irrevogável, ou seja, eu, ao estruturar um trust, eu posso ressalvar o meu direito de eventualmente querer liquidar essa estrutura e retornar os ativos para mim, ou não. Essa definitividade da transferência dos ativos é muito importante para analisar o desdobramento tributário, que inclusive encontra hoje expressa previsão tanto na 14754 quanto na Instrução Normativa 2180 da Receita, que regulamentou a lei. Então, no caso de um trust irrevogável, em que o instituidor já não tem mais a liberalidade de eventualmente liquidar, isso já é interpretado como uma forma de antecipar a doação desses ativos para os beneficiários finais. Inclusive, os rendimentos que são gerados pelo trust, eles devem ser apropriados por esse indivíduo, ou os beneficiários, ou o instituidor, a depender da natureza do trust. Então, é importante ter essa devida instrução de como estruturar o trust, quais regras criar, né, de funcionamento dele e como refletir tanto para efeito de tributação da renda quanto para efeito de uma eventual tributação de TCMD. Então, parece ser algo ultra complexo, realmente tem uma complexidade inerente, mas hoje em dia vale dizer que o governo progrediu um pouco a partir da 14754 para essa figura ter um pouco mais de conforto para nós, enquanto assessores jurídicos do cliente. A gente consegue conduzir esse assunto de uma forma com um pouco mais de segurança jurídica, embora existam, obviamente, discussões passadas que geram um certo receio de seguir com o trust. Posso aproveitar Claro, aqui? Uma dúvida que tem surgido de alguns clientes é constituir uma limitada, né, uma LLC nos Estados Unidos para colocar os investimentos e colocar um trust em cima dessa limitada nos Estados Unidos na premissa de que isso vai evitar o imposto de sucessão americano. Como é uma pergunta que tem surgido bastante aqui dos investidores, eu queria que, se vocês puderem, por favor, falar um pouco sobre isso e se essa estrutura realmente faz sentido, né, e funciona para fugir do imposto de sucessão americano, ou se é melhor seguir ali com a empresa sediada em paraíso fiscal. Quer começar? Pode ficar à vontade. Então, acho que essa aqui é uma pergunta um pouco aberta, né? E aí tem várias maneiras de abordar. Acho que a primeira maneira de abordar, e vocês desculpem a informalidade, mas trust é que nem cachorro. Tem de todo tipo. Tem o dog alemão gigante e tem o Lulu da Pomerânia. Então, eu vou colocar a minha empresa, meu ativo americano dentro de um trust. Qual tipo de trust? Tem alguns que vai funcionar e tem outros que não vai funcionar. É óbvio que a gente não pode, nem eu nem o Lucas aqui, a gente não pode dar opinião sobre direito americano, mas o que geralmente a gente ouve dos advogados americanos é que tem alguns tipos de trust que vão resolver o seu problema, outros que não. E toda vez que ele resolve o seu problema, ele exige que você abra mão de alguma coisa. De algum controle, algum poder, o direito de pegar o dinheiro de volta, de alguma coisa que você tem que ver se satisfaz. E aí tem uma segunda forma de olhar isso, que é: por que eu haveria de fazer essa estrutura toda nos Estados Unidos e ter essa discussão e ter que perguntar para o advogado americano, se a gente sabe que se você fizer fora dos Estados Unidos, você não tem um problema? Então, geralmente, o que a gente vê? A gente vê quem tem um ativo nos Estados Unidos, um ativo físico, né? Tenho um condo em Miami que eu uso e ponho no Airbnb. Então, eu tenho receita. Esse sujeito geralmente tem uma LLC e ele tem a LLC em cima de uma holding fora dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele precisa ter uma LLC para deter o ativo lá e reportar para os Estados Unidos. Mas ele tem uma holding em cima, fora dos Estados Unidos, para separar ele dos Estados Unidos e dos ativos lá. Inclusive, ele pode subir um pedaço dessa receita para a holding, reaplicar no mercado financeiro e etc. Quem geralmente tem ativos financeiros,
geralmente não têm estrutura nos Estados Unidos. Porque uma coisa para a gente lembrar é que talvez os dois piores, mais complicados, mais criadores de problema que existe no mundo dos sistemas tributários são o americano e o brasileiro. Então quem está no Brasil e nos Estados Unidos está com as duas maiores broncas. E assim como aqui, lá nos Estados Unidos, tem um monte de formulário para entregar, um monte de reporte para fazer, todos os formulários, pra vocês terem ideia, os formulários americanos, eles têm 4 dígitos. Então você conversa com o advogado americano, é o seu 1045 ou o seu 523A, porque é muita coisa. E se você se coloca voluntariamente nessa jurisdição, você tem que estar pronto para cumprir todo esse compliance. O que é hora, o que é custo, e advogado e prestador de serviço americano cobra em dólar, não cobra em real. Então, assim, eu tendo a achar que, a não ser que a pessoa tenha um problema específico para ter uma estrutura americana, ela geralmente está mais bem servida com uma estrutura fora dos Estados Unidos. Mas, Lucas, me diz o que você acha. Não, sem dúvida, eu concordo. Acho que realmente a vinculação direta da pessoa física com os Estados Unidos gera, obviamente, uma série de obrigações de compliance local mesmo, porque você tem a sua pessoa física diretamente detendo aquele ativo. Acho que pegando esse gatilho, inclusive, é importante dizer que, sob a perspectiva brasileira, né, a decisão de ter ou não uma offshore, antes das alterações recentes de legislação, ela caminhava muito em relação à questão tributária, né? A gente tinha uma distinção muito relevante em termos de carga fiscal, né? Em termos de obrigatoriedade de recolher um imposto, né? Resumidamente, quem tinha offshore conseguia usufruir de um diferimento, né? E hoje isso não existe mais. Então, a gente tem uma alíquota fixa de 15%, então tem uma certa equalização do ponto de vista de carga fiscal. A gente tem só algumas questões cambiais que diferenciam pessoa física detendo diretos ativos, porque ela está sujeita a um regime de caixa, né? Então, à medida que ela ofere os rendimentos, isso fica marcado, indexado àquele câmbio do momento. Enquanto offshore, você simplesmente pega o resultado do exercício database 31/12. Mas fato é que a questão tributária foi simplificada, digamos assim. Então, a decisão hoje ela passa muito pela questão sucessória de evitar essa tributação onerosa nos Estados Unidos e por uma questão de trazer maior sofisticação em relação à blindagem e mesmo o instrumento de ter uma entidade controlada no exterior, de criar regras, né, específicas dentro societárias mesmo, que possam reger ali todas as pessoas que fazem parte da sociedade, seja como sócio, seja como diretor reserva, seja como um herdeiro que em algum momento vai fazer parte do quadro societário da empresa. Então, enfim, acho que hoje em dia a gente tem uma maior sofisticação nessa discussão, que transcende o tributário. Por isso, eu acho muito importante esse ponto que a Luísa levantou, de sempre vincular os possíveis desdobramentos sucessórios que a estrutura, que os ativos finais, né, detidos por meio dessa estrutura podem gerar. Mas, sem dúvida, eu concordo com o Pitágoras que estruturar essa camada fora dos Estados Unidos, desde que factível do ponto de vista financeiro para a pessoa, e vale dizer que hoje em dia, dependendo de um determinado volume que não é tão significativo, ter uma offshore não demanda um custo tão alto como as pessoas imaginam, né? Então, acho que tanto a legislação progrediu, quanto os prestadores também progrediram, as jurisdições. Então, é importante contar e conversar com o seu assessor financeiro, o seu assessor jurídico, para ficar mais a par dos detalhes, seja de procedimento, de tempo, mas principalmente de custo, que é o que acaba afastando muitas vezes a pessoa de sequer ter acesso, né, àquele tema. E Pitágoras, para fechar aqui o papo do Trust, tá? É uma operação, vamos dizer assim, que a gente só pode fazer no exterior, existe no Brasil, com a nova lei está começando a ter alguma coisa aqui ou não? É exclusivamente offshore, ponto final. Não tem um advogado que faz trust no Brasil? Essa é a pergunta. Tá. Hoje não existe como fazer um trust sob lei brasileira. E aí, né, recuperando um pouco do juridiquês que o Lucas tentou evitar, o trust é uma figura... Teve um momento lá na Idade Média em que os países do continente da Europa foram para um lado, seguindo o direito romano,
e os países da Inglaterra, e que os que vieram depois a ser colonizados pela Inglaterra, foram para o outro lado seguindo o direito costumeiro dos povos anglo-saxões. E eles lá fizeram algumas figuras, entre elas o trust. A gente aqui fez outras figuras que eles não têm, por exemplo, o usufruto. E aí o que aconteceu é que, à medida que o trust virou algo muito usado na Inglaterra, e a Inglaterra se espalhou pelo mundo, e a Inglaterra colonizou os Estados Unidos, que virou o país mais rico do mundo, a gente ouve muito falar de trust e eles ouvem pouco falar de usufruto. Então, do ponto de vista legal, na nossa lei isso não existe, não tem nada parecido, tem um monte de coisa mais ou menos, mas não tem nada que faz exatamente o que um trust faz. Tem projetos de lei para introduzir isso aqui, e talvez um dia a gente tenha. Vários países que têm a mesma tradição jurídica do Brasil têm figuras parecidas. Na Argentina eles fazem o fideicomisso, mas acho que o trust ele tem algumas características que são muito próprias do exterior e que o brasileiro dá valor. Acho que uma delas é que quando você tem um trust, você tem uma separação de patrimônio clara entre quem fez o trustee, que é quem administra, e o próprio trust. E é muito difícil você conseguir fazer a dívida de um, você paga pelo outro, cobrar com o ativo dos outros. Enquanto no Brasil a gente vive com medo aqui que vai tomar uma reclamação trabalhista da empresa que eu fui diretor há 20 anos e bloqueou o meu carro, no trust não tem essa conversa. Se a gente tivesse um trust no Brasil, talvez teria? Não sei. Mas o trust tem esse benefício de que, fique tranquilo, o patrimônio que está dentro do trust só responde pelas dívidas do trust. A gente também tem uma vantagem de que tem uma jurisprudência de, 800 anos na Inglaterra e nos Estados Unidos, dizendo que o trust tem que seguir as regras que estão escritas ali. Não dá ou não pode o juiz, a não ser em casos muito específicos, reinterpretar que, esse contrato aqui ficou desbalanceado, o instituidor pôs essa regra, mas eu acho que essa regra não refletiu bem. A gente vê aqui no Brasil com alguma frequência que os contratos são reescritos no judiciário. Lá fora, especificamente em matéria de trust, isso não é o caso. Então, a gente vai ter trust no Brasil? Talvez um dia tenha. Tem um monte de coisa que eu gostaria que tivesse no Brasil e não tem. Mas eu acho que ainda vai demorar um tempo para a gente ter um histórico de decisões tão pesado que dá a segurança jurídica que eles conseguiram fazer no trust. E não é só porque é o trust, tá? Mas é porque, por algum motivo que foge ao meu conhecimento, o mundo evoluiu de um jeito que, sistematicamente, esses dois princípios de separação patrimonial e observância da regra definida foram preservados para esse instituto lá. Então a gente tem esse benefício da segurança jurídica que 800 anos de decisão inglesa e americana nos trazem. Então o investidor ele precisa ficar, acho que até confortável que, apesar de não ser um instrumento brasileiro, vamos dizer assim, é um instrumento que tem mais de 800 anos, como você mencionou, e em tese pode ser, não é que pode ser até mais seguro, não seria essa a palavra, mas que é confiável, né? O investidor não precisa ter medo de montar uma estrutura dessa. A estrutura em si, ela para super de pé, ela é super conhecida, é um negócio que em alguns níveis no exterior as pessoas acham estranho que você não tem, não que você tem. Mas como tudo na vida pode ser usado para o bem ou para o mal, depende de quem são os assessores, de quem está envolvido. Se você tiver um trustee responsável que sabe o que está fazendo, você vai provavelmente se dar bem. Se você tiver com alguém que está fazendo sem conhecimento, ou que tem má intenção, ou que não tem boa reputação no mercado, a chance de você ter uma dor de cabeça é maior. É assim com o mercado financeiro, é assim com real estate, é assim com trust. Boa. Só pegando o gancho, Vitor, acho que um ponto também que acaba suscitando dúvida de muita gente está relacionado à blindagem, né, que essas estruturas geram, né? Como o Pitágoras bem comentou, a preocupação de muita gente, além de uma possível eficiência fiscal, muitas vezes está relacionada a evitar
ao máximo, constrições patrimoniais de uma atividade empresarial no Brasil que podem respingar no patrimônio pessoal do sócio. Né? E dentro desse contexto de avaliar o patrimônio, a composição do patrimônio da pessoa no Brasil, muitas vezes vem essa ideia, internacionaliza uma parte do seu patrimônio. Como internacionalizar? Investe direto na física? Cria uma offshore? Estrutura um trust? Tem N alternativas que você pode considerar. Mas vale dizer que não adianta vender uma verdade absoluta que de fato não é, de que o seu patrimônio vai estar totalmente blindado e é uma estrutura que enfim, prescinde de qualquer fato que possa vir a ser questionado judicialmente no Brasil. É evidente que existe todo um caminho até uma eventual constrição por decisão judicial aqui brasileira que venha atingir um ativo no exterior. Mas isso é factível, é difícil de acontecer? Tem vários elementos que vão ser levados em consideração? Sim, né? Tem que analisar tanto aspectos subjetivos dessa eventual determinação que gerou a construção patrimonial, se teve dolo, fraude, simulação praticada pelo contribuinte, pela pessoa ou não, dentre N outros fatores, mas é importante frisar isso. Você estruturar uma parte do seu patrimônio no exterior não vai simplesmente te desvincular de eventuais passivos que você tenha no Brasil. É um caminho, vale o amadurecimento, vale estruturar tanto para efeito financeiro mesmo, de diversificar o portfólio, etc. E vocês sabem muito melhor do que a gente. Mas assim como algumas pessoas associam uma holding patrimonial no Brasil com uma blindagem, muita gente acaba vendendo como uma figura, uma estrutura impenetrável, as estruturas offshores também não são. Tá? Então é muito importante ter isso bem claro. Tanto na pessoa física como na pessoa jurídica a gente cria uma certa camada de proteção, mas não existe colete à prova de bala. Exato. Esse é o recado, acho que final aqui que a gente quer passar. Abrindo uma conta na XP Internacional, seja a pessoa física, seja a pessoa jurídica através de um trust, né, através de uma empresa offshore, a gente acaba diversificando a jurisdição. A gente sempre fala de diversificação de investimentos, é super tradicional, né, o assessor, né, a gente mesmo escuta muito falar disso, mas a gente acaba não comentando, né, sobre o benefício de você fazer essa saída, que nada mais é, a palavra offshore é você, né, sair das águas brasileiras aqui. Pessoal, muito obrigado pelo papo, foi excelente. Até a próxima. Tchau, tchau.